Olá, bom dia. Olá, oi Leonardo, oi Silvia. Bom dia, bem-vindos. A gente já começa. Oi Ivan, bom dia, bem-vindo. Oi Deise, bem-vinda. Bom dia. Como vocês estão? Preparados para hoje? Oi Thalita, que bom vocês chegando aqui. Oi Neuzinha, tudo bem? Oi Dona Nair, um beijo. Então vamos lá. Oi Ariane, tudo bem? Gente, oi Virna, bom dia, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Hoje o terceiro vídeo da série Ovelha Negra. Eu preciso que vocês estejam aqui comigo, que vocês confiem em mim, de que tudo vai dar certo. Hoje pode ser que aperte um pouquinho mais o calo em algumas horas, tá bom? Em alguns segundos, na verdade, vai ser rapidinho, tá? No tempo de algumas respirações. Mas eu preciso que vocês continuem, não vão me deixar aqui na live. A gente vai... Já deu? A gente vai começar, eu vou começar lendo de novo, todos os dias eu tô lendo. Hoje vai ser a última parte que eu vou ler do Caio Fernando Abreu, desse livro que a gente tá conversando. E aí eu vou ler um trecho que é dentro de... ele faz tipo uma introdução, assim, lá no meio do livro, de um conto. Então ele põe vários contos no livro, e um desses contos, que chama Lixo e Purpurina, ele faz uma breve introdução antes de colocar o conto. E aí eu vou ler esse trecho. E aí ele fala assim: de vários fragmentos escritos em Londres, em 1974, nasceu este diário, em parte verdadeiro, em parte ficção. Hesitei muito em publicá-lo, não parece pronto. Há dentro dele várias linhas que se cruzam sem continuidade, como se fosse feito de bolhas. De qualquer forma, talvez consiga documentar aquele tempo com alguma intensidade, e isso, quem sabe, pode ser de alguma qualidade? E aí, esse livro, ele é a última publicação do Caio, né? E tem pessoas que falam que ele já sabia que ia morrer, já escreve sabendo, né, que vai morrer, que é a última publicação, que ele não ia ter fôlego, condição de fazer uma outra obra, as obras dele são extensas, e ele é também considerado uma ovelha negra, né? Porque ele é muito polêmico para algumas pessoas, ele escreve de uma maneira que não é todo mundo que está disposto a ouvir, a ler, ele escreve de forma bastante polêmica, bastante escrachada, algumas questões que para nós a gente deixa de lado, a gente não quer refletir, a gente não quer ouvir, né? São coisas que acontecem, como, por exemplo, questões bastante íntimas. Ele fala muito sobre relacionamentos, ele fala e expõe muito sobre homossexualidade, por exemplo, relacionamentos, tanto casal homem e mulher, como homem com homem, e ele mostra tudo isso. Então não é um texto que todo mundo vai ler, achar bonito, sentar e achar, nossa, que coisa maravilhosa, vamos ler com a família inteira. Então ele já ele sabe disso, né? E mesmo assim esse texto, esse livro surge de uma análise que ele faz, né, de ele retomar, a pegar esses contos de novo. Ele fala, né, são fragmentos escritos lá desde 1974 e que agora ele
tá vendo alguma qualidade para colocar e publicar. Então são publicados, né, por uma análise que ele faz, e ele é um transgressor, ele é a figura de um transgressor, ovelha negra também. E ele diz assim: nunca pertenci àquele tipo histérico de escritor que rasga e joga fora. Ao contrário, guardo sempre as várias versões de um texto, da frase em guardanapo de bar à impressão no computador. Será falta de rigor? Pouco me importa. Graças a essa obsessão foi que nasceu Ovelhas Negras. Então, ele é esse perfil mesmo. Oi, Mari, bem-vinda. Ele é esse perfil de que pouco me importa. Eu vou seguir aqui a maneira como eu determinei, o padrão que eu escolhi, e vai ser dessa maneira. A gente está desde o primeiro dia falando sobre padrão, né, desde a segunda-feira, e a gente falou disso de diversas formas, sobre padrão, norma, normalidade, o que é certo, o que é errado, o que é publicável, o que não é, né? E eu coloquei lá no Instagram, nos stories, algumas caixinhas para vocês responderem sobre as personagens. Como que tá para vocês? Algumas respostas eu tive lá, e a gente vai falar delas mais amanhã e no último dia, tá? Quem representa o pastor, quem representa o rebanho, o que significa o pasto, todos esses elementos que apareceram na história, que alguns já estão conseguindo ou, né, assim, experimentando identificar do que a gente está falando. E aí, falem para mim aqui se tem algum comentário, se tem alguma pergunta sobre isso. Oiê! E aí eu quero fazer, antes da gente ir para a história da ovelha, né? Só quis fazer esses breves comentários aqui, falando do Caio para encerrar. E a gente vai, porque o que vocês querem saber é o desfecho da ovelha, saber a história, como que aconteceu, né? Como que continuou. A gente já vai para ela. E antes eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta e eu vou dar um tempo de vocês respirarem profundamente. Vou já passar a segunda pergunta. Se vocês quiserem falar aqui nos comentários, tudo bem. Se não, tudo bem também, porque acho que as respostas são longas. Nem sei se as respostas precisam vir agora, porque são não tão simples assim. A realidade é um pouco mais complexa do que a gente às vezes se dá conta, né? Do que a gente imagina. Porque eu quero que a gente saia do lugar de certo ou errado, bom ou ruim, né? Esse é um lugar muito pequeno, assim, pra gente. E por isso que eu não tô numa linha, assim, sabe? Tão certinha dentro da série. Eu tô trazendo elementos... Oi, Sandra, tudo bem? Oi, Tipper, bem-vindo. Diferentes, talvez vocês não pensassem, né, que eu ia falar de conto, ou falar, né, ou só focar na história da ovelha em si, ou já dar os dados, né, ou falar já da teoria, já falar do Bert, já falar do Bernie, mas eu quero que a gente vá para vários lugares, né, procure na nossa cabeça várias referências, que a gente investigue, porque é muito maior o contexto, né? Não é só quem que tá certo na história, quem que tá errado, o que eu preciso fazer. Como eu vou dizer para vocês o que vocês precisam saber? Como é que eu posso fazer isso, né? Não, eu tenho que só trazer essa reflexão, que a gente consiga olhar de outros pontos de vista, que a gente consiga perceber de outras maneiras, para daí a gente decidir, né? As decisões são muito íntimas, envolvem um contexto muito grande, que é bem diferente de eu dizer assim, gente, ó, façam isso, façam aquilo, é melhor que a gente caminhe por aqui, é melhor que a gente caminhe por ali, não é bem assim, né? E aí quando eu trago o Caio, né, ele tantos anos, né, escrevendo, já era um transgressor, ele já não se importava, ele diz assim, pouco me importa o que vocês pensam, eu trabalho desse jeito e me aturem, é assim que eu faço, eu sou polêmico mesmo, e mesmo assim ele decidia sobre o que é publicável, o que não é. Oi, Henrique, bem-vindo. Oi, Maria Regina. E então, não é alguém assim externo, né? Alguém que vai dizer de repente, eu acho que agora você tem que caminhar por aqui e que você vai, né? Mesmo você sendo bastante resolvido, bem decidido, ainda você precisa decidir, né? O que você publica ou não. Imagina quando a gente está precisando refletir mais ou tomar alguma decisão importante.
Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, continuem aí, tá bom? A primeira pergunta é assim: como está a sua convivência com você mesmo? Essa é a pergunta, tempo de uma respiração para vocês. Né? E aí, o que significa conviver, né? O que é se relacionar, né, comigo, se relacionar com os meus hábitos, com... Oi, Muriel, bem-vinda. Como eu lido no dia a dia, comigo mesmo, com a minha impressão, com a minha aparência, com a minha capacidade ou não, com o meu aprendizado ou não, né? O que vem à mente de vocês quando a gente fala isso, né? Conviver comigo, né? Porque a primeira impressão de que a convivência é sempre com o outro, né? Mas parte de uma convivência comigo primeiro. E a segunda pergunta é assim: oi, bem-vindos. Como está a sua convivência com as suas decisões? E com o seu trabalho, com o que você produz, que é com o que você publica ou não, né? Você está publicando o que você produz, tem orgulho de publicar, está publicando alguma coisa que talvez algumas pessoas não gostariam de ler, então você vai deixar guardado para publicar lá no fim da vida, depois de vários anos. Como que você está se relacionando com isso? Vou assinando aqui para vocês enquanto vocês respiram. A convivência comigo hoje, estamos na paz, tranquila, já foi muito tumultuada. Que bom, Sandra. Que bom que você está aqui, deu certo de você assistir hoje. Seja muito bem-vinda. Maria Regina Rio, não entendi aqui do que você tinha rido, eu perdi. Ficou lá para cima. Porque tem um delay, né? Eu falo, aí demora um pouquinho aí que vocês reagem. Então, essa convivência com você e com as suas decisões tá tranquila, tá em paz, tá melhorando, tá piorando? A terceira pergunta: como está a sua convivência com os seus próximos? E aí aqui, quem são esses próximos, né? São os da família, são os que estão dentro de casa, são os que estão com a proximidade física, ou são aqueles que estão distantes fisicamente, mas que estão presentes, por exemplo, pela internet, pelas redes sociais, pessoas que... Oi, Jéssica, bem-vinda. Existem pessoas próximas que até já se foram, né? Mas que a gente traz no nosso coração. Como está essa convivência com quem é mais próximo, tá? Maria Regina, tudo ok? A Deise, dona Nair, que bom. Momento de reflexão, comigo tudo andando dentro do planejado. E aí, então, já que tá tudo andando dentro do planejado, eu vou aproveitar. E a quarta pergunta é: como que tá a sua convivência com o contexto? E esse contexto, ele... Como fala, gente, a palavra? Ele também traz junto, eu esqueci a palavra, ele também traz junto aquilo que está fora do planejado. Então, como é por exemplo, essa pandemia, totalmente fora do planejado, né? Como que a gente convive com esse contexto, né? O que está acontecendo em volta. Então, eu, aí com os outros, com os próximos e em volta. Coisas que estão planejadas, coisas que não estão, né? No primeiro dia de live, eu tava aqui toda tranquila para fazer de uma maneira... E aí, já até sabia que a live ia ser um pouco mais curta mesmo, tinha preparado dessa maneira. Mas aí acho até que foi uns 5 minutos mais curta do que eu imaginava, porque eu fiquei desconcertada por conta do meu contexto, né? E aí mudou, ficou fora do planejado e eu tô me exercitando, tô trabalhando isso, tô tentando, tô me esforçando para falar, por exemplo, mais devagar, tô fazendo todo um trabalho aí para melhorar nas lives. E aí, geralmente eu fico sozinha em casa. Fico o dia todo sozinha, por isso esse horário é um horário bom pra mim, porque aqui fica bem calmo, né? Quando tem pessoas aqui também é calmo, mas eu digo, né, eu posso fazer do meu jeito, eu fico bem tranquila, fico mais espontânea, porque fico, né, sozinha. E aí no primeiro dia, o meu pai veio almoçar. E geralmente ele fala, né, eu vou almoçar, eu não vou. Todos os dias ele fala se vem ou se não vem. E aí, de repente, ele apareceu
E ótimo meu pai em casa, tudo maravilhoso, uma convivência ótima que eu tenho com ele. Problema nenhum, só foi um ponto que saiu do roteiro, assim, sabe? Eu tinha planejado, vou fazer assim, 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 assado, e aí entra outra personagem, naquele momento que não tava no plano, aí eu já fiquei diferente, né? E esse ficar diferente não quer dizer necessariamente, achei ruim, achei bom. A gente precisa ampliar um pouco de sair desse lugar de só a coisa é ruim ou é boa, eu achei bom ou mal, né? Às vezes é só um pouco diferente e a gente já precisa ir depois encaixando isso, como funciona, né, aqui dentro, como funciona o nosso planejamento. Então, como tá, Daisy, especialmente, e todos vocês aqui, a convivência, quem vai assistir na gravação também, a convivência com fora do planejado também. Eu vou ler aqui, ó. A convivência com os próximos, de acordo com eles, como eles se apresentam, são bem-vindos, outros às vezes ignorados, entendi. Se descobrindo e evoluindo. Parabéns. Obrigada, Daisy. Que bom vocês aqui. A quinta pergunta. O que falta para uma convivência mais harmônica? Para quem ainda não chegou no auge do ápice da harmonia e da paz, ainda está caminhando, eu estou caminhando em direção a ela, mas ainda não cheguei na nota 10, então sempre a gente tem como aperfeiçoar um pouco. O que falta para que seja um pouquinho mais harmônico? Então, cada dia o que eu posso fazer hoje, ou o que eu posso fazer de hoje para amanhã para ser um pouquinho mais harmônico. Agora, tudo certo, aprendi a adaptar, a nossa adaptação é a chave. Perfeito, Virna, exatamente. A convivência com parabéns, obrigada, Neuzinha. A convivência com o inesperado não é difícil. A necessidade de adaptar tem se apresentado mais facilmente. A Sandra sabe exatamente o que é se adaptar e o que é lidar com o inesperado. Trabalha com a saúde, trabalha com assistente social, trabalha com tantas famílias, né? E é assim mesmo, cada hora um fogo para apagar. Graças a Deus, tudo fluindo, meus projetos por enquanto parado, minha convivência com minha filha cada vez melhor. Que ótimo, Mari. Em casa, tô me adaptando, melhorando como dona de casa. Então, aqui em casa, agora eu fico muito mais tempo em casa, né? E eu preciso me planejar muito bem para eu conseguir equilibrar, porque ou eu quero só ficar estudando e trabalhando, aí a casa fica um pouco de lado. Ou quando eu acordo para brincar de casinha, aí eu não consigo parar para estudar, porque eu quero só ficar cozinhando, limpando, lavando, organizando, né? Porque eu adoro fazer coisa assim de casa, brincar de casinha é super legal pra mim. Só que eu preciso equilibrar. Então, por exemplo, quando foi a primeira semana de lives, eu fiquei inteira assim, ó, só nas lives e a casa ficou de lado. Aí meu pai teve que, né, fazer mais coisas sozinho, sem contar comigo. Aí na outra semana eu fiquei só cuidando da casa, não peguei o livro, então eu preciso ainda deixar mais harmônico isso. A flexibilidade é uma aliada. Exatamente, Neuza. Que legal, eu tô amando os comentários de vocês. Tenho vivido dias de novidades por conta dos atendimentos. Muito aprendizado. Que legal, né, Daisy? E que transformação, porque a Daisy já atendia, mas aí na pandemia, que a gente achou que ia ficar tudo parado, que ia ficar... De repente, apareceram vários atendimentos psicopedagógicos para ela, e mães precisando, alunos precisando, né? E aí a gente tem que estender a mão. A harmonia e a paz, antes tacar fogo no mundo, mas aí a paz interior fala mais alto. A maturidade também traz calma, é verdade. Gente, eu demoro um pouquinho aqui, eu ainda não tô colocando o meu óculos, eu vou fazer outro até o final do mês. Sexta pergunta, senão eu me perco aqui. Está consciente do que está acontecendo e o que faz e como age? Assim, ó, como está... A gente não precisa saber exatamente a resposta, até porque não tem a resposta certa e errada, tem a nossa, né? Não é uma coisa, vou responder e alguém vai avaliar ou vai julgar, não é isso, mas é uma reflexão mesmo. Eu tô consciente de o que eu faço, o que tá acontecendo e como que eu ajo, porque às vezes eu fiz um stories pra divulgar a live da Daisy com eu amo aquele filtro cheio de coraçõezinhos, eu acho muito bonitinho. Aí eu fiz e depois eu achei super legal, printei a tela, virou uma foto. Aí postei lá a foto, cheia de coraçãozinho, perguntei pra vocês agem pelo coração ou pela razão, né? E às vezes a gente pode imaginar que agir pela razão é estar um pouco mais consciente.
ou que agir pelo coração é estar um pouco mais, né? O que é esse estar consciente? Eu estou consciente de por que eu estou tomando essas decisões e não aquelas, por que eu estou agindo por esse caminho e não pelo outro, e como eu ajo, isso está passando por um olhar mais ampliado mesmo. Eu acredito assim, ó, que a primeira coisa para a gente começar ou se já está nesse caminho, para exercitar um pouco mais, a ampliar a visão, é partir desse ponto. Olha, as coisas, elas não são polaridades. Bom, mal, gosto, não gosto. A realidade, ela não pergunta se a gente gosta ou se a gente não gosta, né? Existem mais coisas. Então, acontecendo, né? Que nem o Shakespeare fala, né? Existem mais mistérios entre o céu e a terra. A gente não pode parar só na nossa opinião, né? Então, por exemplo, eu agi certo. O que significa se a gente agiu certo? Esse agir certo tá sendo benéfico só pra mim? Tá sendo benéfico? Quem mais se beneficia com a minha ação? Eu tô olhando em volta, eu dou um passo atrás assim, ó, e olho um pouquinho em volta pra ver a coerência de como eu tô agindo, ou não, ou quando eu tô muito emocionado, quando, por exemplo, hoje tá sendo um momento assim, hoje de manhã, bastante desafiante pra mim. Porque eu não dormi bem, né? Ontem a gente recebeu a notícia de que o João, enfim, não voltou pra casa, a gente não sabe ainda o que tá acontecendo. Fiquei super preocupada e isso mexeu muito comigo, aí já não dormi, aí acordei já pensando nisso, falei, mas tem a live, aí como que eu faço? Será que eu falo com as pessoas, não falo? Então, ainda por dentro tô administrando isso, então assim... eu consigo continuar fazendo o que eu me proponho, mesmo que as coisas não estão tão encaixadas por dentro. O que faz as coisas ficarem encaixadas ou não? Enfim, reflexões, né? Não tem certo e errado aqui. Está consciente do que está acontecendo? Sim. Procura olhar o que é melhor para todos. O misto razão e emoção tem que estar somando a empatia também. E sim, né? E quando acontecem coisas que não são tão agradáveis pra gente na nossa vida, nas nossas decisões, ou com... eu comigo, ou eu com o outro, ou eu com a minha decisão, a gente tende a entrar um pouco mais nessa empatia, né? Porque a gente, quando passa alguma questão assim, não tão bonita e florida, a gente consegue entender as questões do outro também, né? Isso é bem legal. Aí, só mais duas, tá terminando. A penúltima. Você, em geral, é espontâneo ou mais acanhado e espera validação para publicar? Eu coloquei aqui para publicar porque a gente vem falando, né, sobre essas publicações aí com a referência ao livro. Então, você escreve algo e já mostra, você pensa em algo e já faz, você tá em uma reunião ou em uma convivência e você levanta e fala, ou, né, muito do seu jeito, coloca o seu jeito de ser, o seu jeito de agir nas coisas que você faz, se reconhece nesse produto, ou você espera um pouquinho mais, valida, pergunta para alguém, depende mais de aprovação, como é essa espontaneidade que a gente tem, né? Para cada momento, acho que vai mudando um pouco, né? Para cada estágio que a gente está vivendo. E a última pergunta. Sou pensante, analítica, muito bom. Eu tô passando assim rápido porque senão a gente, né, fura o nosso tempo de live aqui, tá? Mas aí depois vocês assistem de novo a gravação ou anotem as perguntas, tá? Vou já para a última e a gente vai voltar para a história da ovelha. Espontânea sempre, tipo, Aparecida mesmo. Não espera aprovação, embora mudanças sejam necessárias. Às vezes a gente... precisa a gente ir vivenciando, assim, com esse olhar ampliado, e não é rápido, né? Não tem uma resposta pronta, nem que venha de nós, nem que venha... Principalmente se vier de fora, não tem, né? De eu dizer assim, ó, faça exatamente isso que você vai encontrar. Encontrar esse equilíbrio, assim, linha muito fina de como é a gente ser espontâneo, mas a gente também não ser tão invasivo, né, com o outro, ou acabar fazendo algo sem pensar, ou também como a gente buscar essa empatia e, se for importante, uma validação, como, por exemplo, numa decisão que interfere nos rumos de outras pessoas, pra gente também não deixar de lado a espontaneidade. Então, como que equilibra isso, né? A gente vai vivendo
e a gente vai entendendo. Por exemplo, quando a gente entra num ambiente novo, num trabalho novo, sei, vamos pensar, né, que a gente entrou numa equipe nova lá de trabalho, de estudo, e a gente olha algumas coisas, bate o olho, tem coisas que a gente já, eu faria diferente, assim seria melhor, e a gente vai vendo coisas que a gente mudaria. Aí já dá vontade de chegar lá e sair mudando. Por que não faz desse jeito, daquele outro? E a gente vai convivendo e vai percebendo por que as pessoas fazem daquele jeito. Que talvez no primeiro momento a gente não concorda, né? A gente chega lá e, a caneta fica do lado direito. Mas, puxa vida, os clientes chegam e tem que pegar a caneta e levar pra lá. Por que já não deixa a caneta do lado esquerdo? Aí a gente quer ficar mudando, quer ficar consertando, quer falar pra todo mundo. E aí a gente acha que, eu sou espontânea, então eu chego e falo mesmo, vou lá e vou fazer. Só que aí vou tentando deixar a caneta do lado esquerdo e ela nunca fica. Aí o pessoal mais antigo deixa a caneta do lado direito. E aí eu me irrito. Aí eu vou passando tempo e eu vou entendendo que por que se deixa a caneta do lado esquerdo? Deve ser que tem algum jeito. Faz 20 anos que o povo tá aqui fazendo desse jeito. E aí eu vou entendendo, né? E a mesma coisa quando a gente vai afinando essa percepção de equilíbrio, de como é mais adequado a gente agir ou não, com a gente mesmo, né? A gente vai, hoje eu fiz desse jeito, amanhã eu testo do outro, e vai entrando, né? Não tem uma chave, assim, um segredo. Mas é essa busca do equilíbrio mesmo. Estou consciente, estou trabalhando nessa parte de razão e emoção, sou emotiva, acredito que isso atrapalha um pouco. Eu até teve um comentário lá que foi da Rose, no Facebook, nessa postagem que eu fiz, que ela diz assim, não ajo nem pela razão nem pelo coração, ajo pela intuição. E eu disse assim, a intuição é o ponto acima, né? A intuição é quando realmente consegue a gente juntar o emocional, né? E juntar alinhado também com o racional, né? E aí a gente consegue esse equilíbrio, né? Sou emotiva. A gente ser emotiva, eu também, qualquer coisinha já choro, começo a assistir o filme e já choro. Mas a gente vai entendendo o que é positivo nisso, como trabalhar o que é positivo, o que pode ser melhorado, sabe? Não tem, então deixa de ser emotiva e agora passa a ser racional. Não existe isso, né? Existe um afinamento mesmo, um entendimento de como que a gente funciona e como isso vai se adequando ao que a gente quer e ao que é bom pra nós, ao que é bom pro contexto, pros outros, né? Sou indecisa, por isso procuro pensar antes de qualquer coisa. Ótimo, pensar é sempre muito bom. Ai, meu Deus, peraí. Tá. Praticidade, mais espontaneidade igual problema resolvido. Muito bom. Pessoa que vai lá e chega e já resolve. Que legal, gente, os comentários de vocês. Vou para a última pergunta, porque a gente já passou bastante da live. Com os mais próximos, tá? Com os mais próximos, você tem intimidade, confiança, ou sente que precisa se reservar ao máximo e não se abre? Quando a gente tá... Oi, Zuleika, tudo bem? Bem-vinda. Quando a gente tá com alguém que é muito próximo, ou parente, ou melhor amigo, ou quando a gente ganha uma intimidade mesmo, né? A gente aqui daqui a pouco tá íntimo, aqui com um monte de live, todo dia junto, e quando eu com os meus alunos, por exemplo, né, que a gente convive bastante, daqui a pouco ganha uma certa intimidade, né? E aí a gente, quando tá com pessoas que a gente confia, que a gente pode confiar, a gente chega nessa intimidade de poder compartilhar, de poder dizer como eu sou de verdade, ou eu diz, não, mas eu preciso me reservar, as pessoas não podem saber como eu sou, não tenho nada que mostrar não, deixa eu ficar quieta, ninguém tem nada que saber da minha vida nem das minhas decisões, também não tenho o certo e o errado, né? São as polaridades, então se a gente se abre demais pra todo mundo, que nem aqueles memes, né? Então, entra não vou falar nada da minha vida pra ninguém. Aí, entra no Uber, já começa a contar tudo. É uma pessoa que você nem conhece, mas também é um extremo. Agora, uma pessoa íntima, né? Do seu relacionamento, um pai, mãe, irmão, ou o cônjuge, é alguém bem ali que você pode confiar, mas mesmo assim você fica tão reservado. Também é um extremo, né? Qual que é o equilíbrio entre esses dois pontos? Sempre me reservo, essa sempre foi minha dificuldade. E aí também esse termo, né? Se isso é uma dificuldade, se isso é uma característica, tem a ver com o seu objetivo, né? Então agora eu percebo que isso durante um tempo me dificultou a certas coisas e, né, me tirou acesso a certas coisas e agora eu quero mudar, então é uma reflexão
Que bom, gente, que vocês continuaram aqui, não me deixaram. Essas foram as 8 perguntas, tá? Quero que vocês pensem nisso. De ontem para hoje, eu tinha pedido para vocês pensarem, compararem, né, a cabeça de vocês, o que vocês pensaram no primeiro dia que eu comecei a falar das personagens, comecei a falar da ovelha, falei a introdução, falei do texto. Oi, Nico, bem-vindo. E ontem, depois que eu dei mais elementos da história, eu pedi para vocês compararem como que tava a cabeça de vocês. E aí hoje eu trouxe o final dessa parte do Caio, e essas 8 perguntas, então fiquem pensando nelas de hoje para amanhã. Talvez fiquem pensando nelas por alguns dias. Talvez a gente só vai resolver todas elas em alguns anos, tá? Não tem problema. E agora eu vou contar a outra parte da história da ovelha, que é o que vocês estão interessados. Dona Nair tá aqui esperando só eu terminar a história. Então, vou tomar um gole de água e vou continuar a história da ovelha. Me perguntem se tem algum comentário, se querem perguntar alguma coisa antes disso. Nossa, meu nariz tá me incomodando muito hoje, tá coçando, e eu nem comi pimenta. Então, ontem, a nossa ovelha tinha fugido. Mas aí, porque o que aconteceu? Esse pastor, que é o nosso... Eu até coloquei uma foto na caixinha de um pastor criança, de um pastor pequeno lá, né? Porque eu não sei a cabeça de vocês, mas na minha cabeça, quando fala assim pastor, já me vem uma ideia de alguém mais velho, mais experiente, né? Mas também as pessoas, os pastores começam cedo e começam também aprendendo, né? Não começam já velhos ou anciões ou sábios, né? E antigos. E aí esse pastor, muito inexperiente que ele não deu conta de cuidar, né, do cachorro e das ovelhas e da ovelha negra e fazer a cerca ao mesmo tempo, porque é muita coisa para uma pessoa só, e a ovelha negra sumiu. E aí o que acontece? Puxa vida, a ovelha é dele. Ele é o proprietário da ovelha, né, de todas as ovelhas. Então ele precisa dessa ovelha de novo. Se a ovelha saiu, ela tem que voltar, né? Não é porque ela dá trabalho, não é porque ele tá com dificuldade com ela que ele vai deixar ela por aí, é dele, né? É dele e pronto. E aí ele fica em dúvida, porque ele pensa assim, bom, como que eu vou deixar a cerca aberta? Se uma ovelha saiu, as outras podem sair também. E se eu busco a ovelha e volto, alguma saiu, ou se eu fico aqui até consertar a cerca, a ovelha que sumiu vai mais longe ainda e eu não vou encontrar nunca mais. Aí ele pensa um pouco, bom, as ovelhas brancas, elas são tão obedientes, que mesmo que ele deixar a cerca aberta, elas não vão sair, né? Só que aí tem o risco de entrar alguém e roubar, de entrar algum predador, de entrar algum bicho. E aí ele pensa um pouquinho e falei, agora, o que eu faço? Porque não dá tempo de resgatar a ovelha se eu parar para consertar a cerca. E também não dá para eu levar, e aí ele pensa um pouco, e aí ele decide deixar o cachorro, e sozinho ele deixa o cachorro, só por uma questão de aliviar a consciência, vai que chega alguém ali na cerca quebrada, o cachorro pode ajudar a espantar e cuidar ali das ovelhas, deixa o cachorro cuidando das ovelhas. As ovelhas muito obedientes que são, nem se mexem, nem se movem, ficam quietinhas, paralisadas, e ele vai atrás da ovelha negra. E aí, as ovelhas brancas ficam lá na casinha delas, né, no projeto de celeiro que ele construiu, e elas ficam todas com muito medo. Por quê? Porque esse pastor vai voltar furioso, vai voltar muito bravo, porque a ovelha sumiu e aí vai sobrar para todo mundo. E agora, o que vai ser da gente? O que a gente vai fazer? Então elas decidem, o que elas decidem fazer? Elas decidem não fazer nada, estátua, não se move pra nada, né? Enquanto ele não chega, elas nem comem, nem tomam água, não fazem nada, ficam quietinhas para não atrapalhar nada, não atrapalhar ninguém, ficam só sentindo medo. E ele vai andar, demorar, e ele vai chegar numa fazenda do lado. E ele vai chegar lá, que é onde ele vai encontrar a ovelha, já vou dar spoiler. E ele chega lá nessa fazenda. Quem recebe ele é um fazendeiro idoso. É um fazendeiro velho, e daí ele já olha aquele fazendeiro e ele fala, ai meu Deus do céu, esse homem não deve dar conta nem de cuidar da fazenda dele, não deve nem falar rápido, não deve nem andar rápido para poder
né, fazer o que precisa fazer, como eu faço lá na minha fazenda, se precisa correr eu corro, se precisa, né, fazer eu faço, e como que ele vai poder me ajudar de alguma maneira. E aí ele vai lá conhecer esse pastor, e esse pastor começa a conversar com ele e pergunta como ele tá cuidando das ovelhas dele. Como você tá cuidando, o que você tá fazendo? E ele começa a contar tudo que ele tá fazendo, como que ele dá comida, como que ele pastoreia, como que ele cuida. E aí esse pastor convida ele para conhecer as ovelhas dele. Convida ele para ir ali no celeiro e conhecer as ovelhas. E lá, esse pastor, ele vai apresentar para ele as ovelhas e ele percebe que tem várias ovelhas de várias cores. Tem ovelha marrom, aí tem ovelha com manchinha, tem ovelha pintada. E esse pastor muito mais experiente vai ensinar coisas para ele, vai dizer para ele assim que na verdade não é muito incomum que nasçam ovelhas de outras cores, que não é uma regra que só tenham as brancas. Gente, eu vou interromper 1 minuto porque eu vou pegar o carregador de celular. Fica aí. E eu vou mudar aqui o celular para segurar na mão, porque tá acabando a bateria. Fica aqui comigo. Então tá. Aí, eles começam a conversar, e esse pastor mais experiente, oi Dani, bem-vinda, começa a ensinar coisas para ele, né? E aí ele percebe, então, que na verdade existem mais ovelhas de cores diferentes do que ele imaginava. E esse pastor começa a contar para ele o que ele faz, como ele cuida, como ele faz para que essas ovelhas, elas comam só no pasto. Lá, a ovelha não come feno, tá? Lá ele não precisa deixar, ter medo das ovelhas comerem lá as ervas que são venenosas, as plantas venenosas, porque ele cuida de uma maneira, tanto o pasto quanto as ovelhas, que as ovelhas conseguem se nutrir daquilo que é benéfico. Deixa eu apoiar meu braço aqui, porque senão vai ficar tremendo. Pronto, melhor. E aí, esse pastor começa a aprender coisas. Ele diz, nossa, mas não sabia que existia tudo isso. Mas então para que serve essas ovelhas, já que não dá para vender a lã, já que elas são desobedientes, são diferentes? E aí esse pastor mais velho, mais experiente, vai ensinando que ele pode deixar algumas horas essas ovelhas separadas, outras horas ele pode deixar junto, e aí vai ensinar tudo que ele aprendeu ao longo de muitos anos, de aquilo que ele aprendeu com outras pessoas e aquilo que ele aprendeu da própria experiência, de como que ele pode cuidar de tudo isso e como que ele pode tocar a fazenda. E aí esse pastor mais experiente vai contar que existe ali perto uma exposição, que é uma feira, onde vão várias pessoas, várias crianças e pessoas de vários lugares e de várias cidades. E nessa feira existem festivais. E ele já levou várias vezes, várias das ovelhas, olá, bem-vinda, várias das ovelhas dele nessa exposição. Então, aí o pastor, que é o nosso pastor da nossa história, que é o mais jovem, diz assim, mas eu achava que o único valor da ovelha era um valor de eu poder vender a lã, utilizar. E aí, na verdade, então eu posso ganhar também de festivais, eu posso levar para exibir. Se eu cuidar bem, essas ovelhas, elas ficam ali expostas e ficam bonitas e atraem pessoas, desculpa. E aí esse pastor mais velho, mais experiente, vai dizer para ele assim, não, lá na exposição as crianças adoram tirar foto. Elas nem dão bola para as ovelhas brancas. Se você levar as ovelhas brancas, só ovelhas brancas lá, elas vão achar bonitinha, fofinha, mas elas querem mesmo tirar foto com as ovelhas coloridas, com as ovelhas manchadas que fazem mais sucesso, com as ovelhas negras, com as ovelhas pintadas, rajadas e de várias cores. Olá, bem-vindo, Thaís. E aí ele entende de uma outra maneira, que então nessa exposição ele pode levar tanto as brancas como a negra também, e que ele pode acontecer na fazenda dele, de que mais pra frente surgem inclusive ovelhas de outras cores, né, ovelhas pintadas, manchadas. E aí ele fica mais um tempo ali, e daí toma um café, e aí fica nessa fazenda, e aí aprende um monte de coisa, e aí sempre acontece assim nas histórias, né, de que alguém mais inexperiente aprende com alguém mais experiente, é isso que acontece com o nosso pastor. E ele fica lá por um tempo, conversa bastante, e aí ele lembra, meu Deus, as minhas ovelhas brancas, será que estão lá ainda? Será que o cachorro cuidou? Será que elas já fugiram?
E ele volta levando a ovelha negra que ele já encontrou e todo o aprendizado que ele trouxe desse pastor mais experiente que ele conheceu, já fez amizade e já vai voltar outros dias também para aprender um pouco mais, para ele ficar um pouco mais espertinho e cuidar de todo mundo. E ele volta. E aí quando ele volta, as ovelhas estão lá tremendo de medo, paralisadas, não fizeram nada, não moveram uma palha, não saíram do lugar e estão só esperando para levar um ralo. E aí não tem ralo, não tem sofrimento, não tem castigo, porque as ovelhas brancas pensaram, nossa, vai ser castigo, vai ser castigo, vai ser isolamento, vai ser castigo para negra e vai ser castigo para gente também. Mas aí não tem castigo para todas. E que na verdade acontece nessa nossa história é que a ovelha negra retorna, o pastor retorna e para todas as ovelhas ficou algo um pouco melhor agora. Porque além delas ficarem na fazenda, de vez em quando elas vão passear na exposição também. E aí elas olham a ovelha negra de um jeito diferente, elas conseguem perceber que se não fosse essa ovelha escapar da cerca, elas nunca iam ficar sabendo que existe essa exposição, esse pastor nunca ia aprender com outra pessoa, ele nunca ia mudar as coisas lá, nunca ia começar a deixar elas pastarem mais e deixar menos com feno, levar para passear na exposição, mudou o jeito da cerca, mudou tudo. E essa é a nossa história. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais dela. Gente, algum comentário ou alguma pergunta, fala aqui pra mim, que tem alguns minutos ainda. A gente até extrapolou um pouquinho o tempo da live hoje, né? Eu fico muito feliz que vocês continuaram aqui comigo, que vocês não me deixaram. Vamos continuar conversando lá na caixinha, vamos continuar conversando no direct. E amanhã a gente vai analisar tudo isso que a gente conversou até hoje, todos esses personagens, o desfecho dessa narrativa. Talvez eu traga mais alguma coisa do Caio também, porque eu falei que hoje ia ser o último dia, mas quem sabe. E fiquem aqui, tá bom? Chamem mais pessoas para amanhã, eu continuo lembrando vocês. Querem comentar ou perguntar alguma coisa, gente? O que acharam do final da história? Era o que vocês esperavam? Se decepcionaram? Não? Sim? Como vocês estão? Deixa eu acenar aqui pra Thaís. E as 8 perguntas, gente, levem com vocês, tá bom? 3 dessas perguntas, as 3 últimas, principalmente, a gente vai falar bastante delas amanhã e na quinta-feira e na sexta-feira também com a Lica, tá bom? Se vocês não têm comentários, obrigada, Thalita. Que bom que vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui então, a gente encerra a live, vou deixar gravada no IGTV e no YouTube também, daqui a pouco já mando o link do YouTube pra vocês, tá bom? Um beijo, ótimo dia, ótima semana, ótima vida, até amanhã. Tchau, tchau.